Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos para a nossa live, onde estamos então nos preparando para o Jubileu 2025 e estudando, conforme foi o grande convite do Papa Francisco, de revisitarmos o Concílio Vaticano II. E por isso estamos desde o ano passado, então, retomando os chamados cadernos do concílio. Já fizemos o estudo da Dei Verbum, e agora estamos estudando a Sacrosanto Concilium, neste semestre. No próximo semestre, então, será a vez da Lumen Gentium, e no ano que vem, no início, no primeiro semestre, então, a Gaudium et Spes. Queremos, então, acolher todos que nos acompanham nesta noite, queremos saudar a Arquidiocese de Florianópolis, então, as nossas lideranças, catequistas, enfim, todos aqueles que nos estão acompanhando, mas também conosco estão as dioceses do Regional Sul 4, e nós queremos acolhê-las. A Diocese de Joinville, a Diocese de Lages, a Diocese de Tubarão, a Diocese de Chapecó, a Diocese de Rio do Sul, a Diocese de Caçador, a Diocese de Joaçaba, a Diocese de Criciúma, a Diocese de Blumenau. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta nossa live. Na assessoria técnica da nossa live está, então, a Fabiola, e quero saudá-la, então, e agradecê-la também pelo seu serviço, Fabiola. E também conosco, nesta noite, então, continua os estudos, então, destes cadernos sobre a Sacrosanto Concilium, o padre Rafael Alex, que é diretor-geral da FACASC e atualmente é pároco da paróquia São Judas Tadeu, em Barreiros, São José. Boa noite, padre Rafael Alex. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, padre Alcides. Com alegria, então, queremos acolher o Senhor. Então, antes de passarmos a palavra ao Senhor para iniciar a exposição desta noite, então convido a rezarmos juntos a oração do Jubileu 2025. Pai que está nos céus, a fé nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra está com o Senhor, Padre Rafael Alex. Obrigado. Novamente, a minha saudação a todos que nos acompanham em mais um encontro de formação, de reflexão a respeito, tendo como ponto de partida a Constituição do Vaticano II sobre a liturgia, a Sacrosanctum Concilium, e também as reflexões feitas por diversos pensadores, teólogos, liturgistas, a respeito desse tema, os assim chamados cadernos do concílio, né? Esse conjunto de livretos que procuram resgatar o grande tesouro do Concílio Vaticano II a partir dos quatro principais documentos, as quatro constituições do concílio. Bem, é o nosso terceiro encontro.
Fazendo uma breve retrospectiva, no nosso primeiro encontro, nós tratamos de elementos bem fundamentais sobre a liturgia. Falávamos do mistério, relacionávamos a liturgia com o mistério de Cristo e com o mistério da Igreja. Na liturgia, como bem sabemos, nós celebramos o evento fundante da nossa fé, o evento central, dinâmico, salvífico, que é o mistério pascal. A morte e a ressurreição do Senhor, fonte de salvação, de vida nova, de nova criação para todos nós. E, ao mesmo tempo, a liturgia, sendo esse lugar-tempo da manifestação do mistério de Cristo, dessa epifania do mistério salvífico de Nosso Senhor, a liturgia é, ao mesmo tempo, a especial manifestação da Igreja, do mistério da Igreja, da identidade da Igreja, do que é ser Igreja, corpo de Cristo. Depois disso, nós tratamos, ainda no primeiro encontro nosso, nós relacionávamos liturgia com a Sagrada Escritura, tendo em conta o grande valor da Sagrada Escritura para a nossa caminhada de fé, o grande e fundamental valor da Sagrada Escritura para a liturgia, seja como fonte primária, né, se a gente pensar nas tantas orações ou cânticos, enfim, que compõem os nossos ritos, bem, nós temos a Sagrada Escritura como fonte fundamental, como fonte primária. E, sobretudo, porque a Sagrada Escritura é proclamada, é anunciada, a palavra de Deus é anunciada em meio à assembleia litúrgica, seja na missa, na celebração eucarística, seja na celebração dos demais sacramentos ou nas demais celebrações litúrgicas. Depois disso, no segundo encontro, no último encontro, então, nós refletíamos sobre os tempos fortes. Estávamos no comecinho de abril, no início do tempo pascal, né? Estávamos na oitava de Páscoa, e refletimos ali, seja a respeito do ciclo pascal, o tempo da quaresma, tempo pascal, seja o grande ciclo da manifestação do Senhor, o tempo do Advento e o tempo do Natal. E chegamos hoje num outro tema e tendo como base 2 livretos dos cadernos do concílio. O livreto número 8, que trata da liturgia na paróquia, viver a liturgia na paróquia, na comunidade local, portanto. E um outro livreto, o número 12, que trata do domingo. Bem, relacionei esses 2 livretos também porque o livreto número 8, que fala da liturgia na paróquia, ao trazer à tona algumas reflexões positivas, outras apresentadas como desafios, dificuldades, num dos itens, o livreto número 8, da liturgia na paróquia, um dos itens apresenta a situação do domingo. Apresenta a situação do domingo, e obviamente falando de domingo, liturgia, falamos sobretudo da celebração eucarística,
que marca o dia do Senhor para nós, né? Como dia, sobretudo como dia eucarístico. Então, comecemos e com algumas reflexões a partir do número 8, a liturgia na paróquia. Inicialmente, o livreto procura contextualizar, situar a liturgia na nossa realidade. Quem sabe, quem nos acompanha, possamos, né, nós, tentar imaginar, mesmo que brevemente, pensar um pouco na situação da liturgia por você, participada, vivenciada, como se encontra a liturgia, a vivência litúrgica da missa, dos demais sacramentos, etc. Como isso se encontra, como está na sua comunidade paroquial. Claro que hoje, e sobretudo em ambiente urbano, a presença eclesial, ela é solicitada também no sentido de assumir formas diversas para que essa presença seja sentida num ambiente em que as raízes, os vínculos geográficos parecem não ser tão mais significativos ou importantes, né? Basta pensar nas tantas paróquias urbanas em que os vínculos nem sempre são territoriais, né? Alguém que participa de determinada paróquia, às vezes não mora exatamente no território da mesma paróquia, ou está numa região meio que de fronteira, ou coisas do tipo. Ainda assim, a paróquia continua a ser apresentada, considerada como lugar, né, lugar especial e relacional no qual a igreja, a partir do qual a igreja se faz presente, se manifesta. E, sobretudo porque na paróquia o povo de Deus se reúne. Claro que a gente pode entender a paróquia como sede, né, com a igreja, a construção e tudo mais, mas o próprio território, um território que forma, né, no qual habita um povo que estabelece relações eclesiais de proximidade. Então, aqui, novamente, o valor das nossas comunidades locais, a paróquia como um todo, ou ainda nas grandes paróquias, em que as assim chamadas capelas, as comunidades também são grandes, articuladas, né? Pense um pouco na situação da vida litúrgica na sua comunidade. Aquilo que é positivo, aquilo que é sinal de zelo, de atenção, né? De zelo, de atenção para com a liturgia, mas também aquilo que é desafio, né? Aquilo que é desafio e que precisa ser, de modo devido, enfrentado, e não deve nos desanimar, né? Mas antes deve ser motivo para nos prepararmos, nos formarmos melhor, reassumir nas nossas mãos com zelo, com dedicação, a liturgia. E assim sendo, o texto, já no início, ali pela página 10, 11, chama a nossa atenção para os tantos possíveis, brevemente, sobre os tantos possíveis exageros. Como eu disse, seja de cair no erro do desleixo, então vamos celebrar de qualquer jeito, ou do jeito que dá, enfim, sem um razoável esforço, né? Então isso é um grande perigo, ou ainda de cairmos na direção de uma
de fazer das nossas celebrações um espetáculo, indo então na direção da exagerada dramatização, né? Como se a celebração litúrgica fosse uma espécie de encenação, né? O risco da teatralização, né? Que pode facilmente descambar no espetáculo, né? Então, o texto ele nos coloca diante de dois caminhos. O caminho que nos leva a uma experiência profunda do mistério, ele chama vivenciar a liturgia como algo fascinante. O ser envolvido, então, pelo mistério de Cristo. Ter, né, sentir, expressar esse fascínio que é a adoração. A adoração, o temor de Deus como dom do Espírito. Esse caminho, ou então, por vezes, vivenciar a liturgia como um conjunto de regras, um conjunto de ritos antigos do passado, que tem a ver um pouco com a tradição e tudo mais, ou às vezes, ainda pior, quando esses ritos parecem algo de repulsivo, que devam ser esquecidos e tudo mais. Enfim, nós queremos justamente trilhar o caminho, né, desse fascínio, dessa contemplação do mistério de Deus, do mistério de Cristo, para que realmente na liturgia nós nos encontremos com o Senhor. Vejam, para quem tem o livreto, ali pela página 11, no finalzinho da página 11, o autor diz o seguinte: para um tipo de celebração muitas vezes banalizada ou prolixa, desrespeitosa do mistério de Deus e esquecida do fato de que a necessidade excessiva de teatralidade superficial distorce o culto e de que a demanda quase obsessiva de explicações, então a necessidade de explicar tudo, né? Muitas palavras, enfim, trai e denuncia por si só a escassez, compromete a comunicação, o diálogo com o mistério. Bem, aqui, em palavras simples, é o bom senso. Os extremos, eles não nos ajudam, né? Seja o extremo de uma certa indiferença pelo rito, então, que daí escamba para o desleixo, né? Seja também uma superficial execução dos ritos, sem conectar o mais profundo de nós, sem estabelecer diálogo com o mistério a partir do nosso mais profundo, né? Usemos a imagem do coração, né? A partir do nosso coração. O nosso coração, então, ou ainda, como a Escritura usa, as entranhas, né? O nosso coração, as nossas entranhas devem entrar na liturgia. Nós celebramos com o nosso coração, com as nossas entranhas, ou seja, celebramos com o nosso mais profundo, para que as celebrações da missa, celebrações da palavra, de batizados, enfim, para que não estejamos ali simplesmente realizando ações exteriores, mas realmente estejamos
presentes com o coração, né, com as nossas entranhas. E ali se dá, então, o encontro com o Senhor. E vejam, esse encontro com Cristo na liturgia, geralmente, ele se dá onde? Ele se dá na paróquia, nas comunidades nossas, né? Nas comunidades. Ali se dá o encontro como igreja, como assembleia litúrgica, é ali que se dá o encontro com o Senhor na liturgia, sobretudo. A paróquia, uma afirmação muito interessante e muito profunda, que está ali na página 13, para quem tem o livreto, no finalzinho da página 13, ao tratar da expressão do termo paróquia, né, do termo paróquia. E ali ele fala do significado do termo paroikia, né, uma residência próxima, enfim, que depois assume, então, esse significado que nós temos, né, dessa porção delimitada do povo de Deus territorialmente, né, sobretudo. Né? Então ele diz o seguinte: a paróquia torna-se, assim, a manifestação mais visível da Ecclesia Orans. A paróquia torna-se, assim, a manifestação mais visível da igreja orante, da igreja que ora. Então vejam, se a liturgia é o espaço-tempo, o hoje, né, no qual se manifesta de modo especial o mistério da igreja, e essa liturgia ela acontece onde? Bem, em tantos lugares, mas de um modo muito frequente e marcante para grande parte dos cristãos, essa liturgia, manifestação, epifania da igreja, do mistério da igreja, acontece nas paróquias, acontece nas nossas comunidades. A minha paróquia, a minha comunidade, esse sempre meu, né? Use você também no sentido de que você faz parte daquele povo. Essa paróquia, essa comunidade na qual eu me insiro, podemos dizer que é expressão da igreja orante. E novamente aqui, não procure só ver, porque às vezes pode ser a tentação nossa, né? de ver só o negativo. Mas façamos um esforço também para tentar enxergar aquilo que é positivo, que já é bom, e que, portanto, é sinal da ação de Deus, do Divino Espírito Santo, na nossa comunidade. A comunidade, a paróquia, como igreja orante. Né? A Ecclesia Orans, a igreja orante, a igreja que ora, que reza. Depois dessa breve introdução, o autor ele vai um pouquinho adiante, primeiro relacionando, no capítulo 1, relacionando cultura e evangelho. Ele vai falar da questão da adaptação, e nisso entra a questão da inculturação, ou seja, o encontro da Boa Nova, do Evangelho de Cristo, com as culturas. A cultura local, no nosso caso, poderíamos pensar
os nossos costumes locais, das igrejas locais, dioceses, e mesmo numa mesma diocese, há diferenças de costumes, né, culturais de um lugar, de uma região para outra, enfim. Nós, com os nossos costumes e cultura, somos envolvidos pela Boa Nova, pelo Evangelho de Cristo, que, de certa forma, como que se encarna na cultura, entra no seu mais profundo para transformá-la, para potencializar aquilo que já é sinal de bem, que está de acordo com o anúncio da Boa Nova, enfim, os sinais de Deus, né? As sementes do Verbo, mas também Boa Nova, Evangelho, que ao encontrar-se com as culturas ou os nossos costumes, vai transformando, convertendo, transformando aquilo que, porventura, esteja em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com os ensinamentos de Cristo. Esse encontro, ele se dá concretamente na nossa comunidade. Esse encontro com Cristo, o encontro da Boa Nova, pensemos nos nossos costumes locais, tradições, às vezes locais, tradições culturais, enfim. Tudo isso precisa ser abraçado pelo Evangelho, potencializado naquilo que for bom, transformado, convertido naquilo que não é bom, não é sinal, né, de vida, de justiça, de partilha. Pois bem, na liturgia vivenciada em nossas comunidades, sobretudo, nós nos reunimos como povo de Deus, como assembleia. Já falávamos brevemente do tema da assembleia lá no primeiro encontro. E vale sempre recordar que, assembleia litúrgica, né? E vale sempre recordar que é o significado originário do termo igreja, a eclesia, que significa justamente isso, né? O povo de Deus que, chamado por Deus, se reúne, forma a assembleia litúrgica. Nós formamos a assembleia litúrgica, nós nos reunimos em tantos momentos, mas de um modo particular no domingo, o primeiro dia da semana. O domingo, então, é, por excelência, esse tempo litúrgico, esse hoje litúrgico, no qual nós nos inserimos. Podemos dizer que, ao participar da Assembleia Litúrgica, ao fazer parte da Assembleia Litúrgica, e falemos então aqui do domingo, né, da celebração dominical, nós somos como que ritmados pela liturgia. Nós entramos, chegamos na igreja, né, entramos, tomamos os nossos lugares, os diversos ministros vão exercer as suas funções, etc., etc. E à medida que o rito vai se desenvolvendo, nós então somos ritmados, conduzidos ritualmente, ritmados pela liturgia, nesse hoje celebrativo. E ali inseridos, tendo em conta que a liturgia é sempre manifestação do mistério de Cristo, nós nos tornamos como que contemporâneos ao mistério da nossa salvação, ou ainda, o mistério da nossa salvação, mistério pascal,
e a partir do mistério pascal, ou tendo o mistério pascal como base, né, todo o mistério de Cristo, ele entra no nosso hoje, entra na nossa história, para fazer da nossa história, do nosso hoje, do nosso dia a dia, fazer disso uma história de salvação. Por quê? Porque tocada pelo mistério de Cristo. Porque tocada pelo mistério de Cristo. Então, quando nos reunimos em comunidade, na nossa paróquia, para celebrar, nós realizamos o memorial dos eventos da nossa salvação. Morte e ressurreição do Senhor, e também de outros eventos correlacionados à encarnação, à natividade, outros mistérios pascais correlacionados, Ascensão, Pentecostes, o mistério de Cristo manifestado pelo testemunho dos santos e santas, e assim por diante, e assim por diante. No hoje do nosso encontro para celebrar, no hoje do nosso encontro dominical, nós realizamos um memorial dos eventos da nossa salvação, que não é simples, esse memorial não é uma simples recordação, né? Não é uma simples recordação, não é algo para refrescar a memória de coisas que aconteceram, de eventos passados, não. É, de fato, abrir o coração, as entranhas, para que o mistério de Cristo se manifeste, para que o mistério de Cristo, por ritos e preces, se manifeste e crie raízes no nosso tempo, no nosso hoje. Indo um pouquinho adiante, também porque o tempo vai aos poucos, né? Vai avançando. O texto depois passa para o capítulo 2 e questiona, nos ajuda a questionar, a refletir sobre a liturgia, seja na diocese, seja na nossa comunidade local, ali na nossa paróquia ou na nossa comunidade na qual fazemos parte. Tá? É interessante que, ao iniciar o capítulo, o autor ele fala do louvor, ele destaca essa capacidade, eu até diria missão, de louvar a Deus. A liturgia como um todo, como um grande louvor a Deus, ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. O louvor. E claro que junto entra as súplicas e tudo mais, mas sobretudo o louvor. E quando eu dizia há pouco, a paróquia como manifestação especial da igreja, da Ecclesia Orans, né? Da igreja orante, da igreja que ora, que reza. Bem, a paróquia, a comunidade, é manifestação da igreja que louva, que sabe louvar, que eleva a Deus o seu louvor, a sua ação de graças. Na página 25, no final da página 25, e entrando na página seguinte, na 26, o texto ele diz o seguinte: entrar
na exuberante floresta dos símbolos e ritos cristãos, descobrir a presença do Senhor por ritos e preces, isto é, perceber como a capacidade de louvar impede que a nossa vida fique aprisionada na lógica do divertimento obsessivo, é um grande dom e recurso vital para cada fiel e para a comunidade cristã. Porque o louvor, ele me descentra. O louvor, ele faz com que eu saia de mim e que eu vivencie a ação de culto, a liturgia, como verdadeiro dom, como encontro com o mistério. E não caia na tentação de só pedir, ou ainda de buscar uma espécie de divertimento ou de êxtase psicológico nas nossas celebrações, nas ações de culto, ações religiosas, enfim. O louvor, ele me descentra, ele me faz contemplar o mistério, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. Então vejam, a capacidade de louvar, ela impede que a nossa vida fique aprisionada na lógica do divertimento obsessivo. É um grande dom e recurso vital para todos, especialmente para os jovens e os grupos juvenis, sendo esses as presas mais fáceis da cultura da euforia e prazeres forçados. A liturgia nas nossas comunidades deve ser tempo, espaço, kairós, de louvar a Deus e de favorecer, e até mesmo escola, essa escola de oração, de diálogo com Deus, que parte do louvor, louvar, contemplar o mistério, se deixar envolver pelo mistério, para não cair no risco de uma mera euforia, até mesmo de uma mera euforia religiosa. Como eu celebro eventos marcantes? Vejam, na liturgia, de modo mais estrito, nós não celebramos coisas, nós não celebramos de modo exato a vida, o dom da vida, isso e aquilo, enfim. O conteúdo, o núcleo das nossas celebrações é o evento salvífico, o evento da nossa salvação, mistério pascal. Os grandes eventos, momentos marcantes da nossa vida como cristãos, nós somos chamados a marcá-los com a liturgia. Marcar, ritmar a nossa existência com a liturgia, seja a liturgia dominical, sobretudo, seja os tantos outros momentos litúrgicos diários ou durante a semana, enfim, anuais, que vão dando ritmo à nossa existência. E como, então, nós,
celebramos. Pensando sempre na comunidade local, na paróquia, o texto, ele brevemente, muito brevemente, chama a atenção para alguns pontos, alguns elementos importantes que devem ser considerados. E poderíamos, provavelmente, também até citar outros tantos, né? Mas vamos nos ater aos que são propostos aqui pelo livreto número 8. Primeiro, isso sempre dizendo respeito ao celebrar, ao bem celebrar, né? Ao bem celebrar, ou, usando um termo, uma expressão que aparece em tantos outros locais e que apareceu já na carta do Papa Francisco, a Desiderio Desideravi, né? Da qual eu já falei lá no primeiro encontro, e que é importante, quem ainda não leu, que leia, né? Medite essa carta do Papa sobre a liturgia, Desiderio Desideravi. A arte de celebrar, eis a expressão. A ars celebrandi, que visa o celebrar bem, né? O celebrar bem, que não é só o desenvolver de modo exato o rito, é isso, mas o rito, ele não é fim em si mesmo. O fim, a finalidade, é o encontro salvífico, o encontro com o Senhor, que nos santifica, nos purifica, enfim, nos assemelha sempre mais a Ele. Então, alguns elementos que foram destacados e que precisam ser levados em conta para que a Assembleia Litúrgica, a Igreja, então, reunida, seja, de fato, esse lugar-tempo da especial manifestação de quem ela é, né? do mistério da Igreja. Primeiro, o canto, a questão do canto litúrgico. Não vamos nos alongar tanto aqui no que diz respeito ao canto, e não é o momento nem de tratar do específico de cada momento do canto, de cada canto inserido dentro de um momento ritual, né? Canto de entrada, canto disso, canto daquilo, enfim. Mas vale destacar que, tratando de liturgia, né? Nós consideramos o canto litúrgico. Canto litúrgico que se insere dentro de uma celebração. Ele não está acima, ele faz parte. E assim sendo, ele é chamado a entrar no ritmo da celebração. E ao falar do canto litúrgico, necessariamente temos que pensar na Assembleia como um todo, a Igreja orante, a Ecclesia orans, que ora, que reza, e de um modo muito especial, por meio do canto, com a sua voz, né, elevando a Deus os seus louvores. E além da Assembleia como um todo, pensar também numa parte específica da Assembleia, os responsáveis pelo canto, o Ministério de Música, de Canto, enfim, que exerce, portanto, um serviço. O canto litúrgico, ele não deve ser um meio de causar uma mera ou suposta euforia psicológica ou coisas do tipo. Como eu disse, o canto litúrgico, ele é um canto ritual e que deve favorecer o encontro com o mistério, né? Deve favorecer a manifestação, a epifania do mistério. Não é um show, né? Não é um show, mas é uma ação de culto,
nós cantando, né? Ao cantarmos nas nossas celebrações, nós estamos rendendo culto a Deus. Né? É um modo dinâmico, o canto, né? É um modo dinâmico de elevar a Deus a nossa súplica, nosso pedido de perdão, o nosso louvor, a nossa adoração. Além do canto, um segundo elemento destacado é o da acolhida. Interessante a questão da acolhida. E, claro, aqui a acolhida também entendida de modo amplo, né, integral. Mas falando tratando da liturgia, do momento celebrativo, e como muitas comunidades, muitas paróquias têm esse costume de ter uma equipe de acolhida, por exemplo, né, pensemos na singela importância, porque é uma singela presença, né, dessa equipe que acolhe quem está chegando para a celebração, enfim, que deve ser um sinal, esse singelo serviço deve ser sinal de uma acolhida mais ampla, a comunidade que vai ao encontro, se faz próxima de quem precisa, né, está de braços abertos para acolher o irmão e a irmã. Canto, acolhida. Terceiro, a ministerialidade. Nós nos reunimos em comunidade na nossa paróquia para celebrar, e tantos são os envolvidos, os ministros, padre, diácono, ministros que proclamam a palavra, leitores, ministros que cantam, ministros que ajudam a servir ao altar, coroinhas, ministros, enfim, que ajudam na distribuição da Sagrada Comunhão, enfim, a própria acolhida, né? Os tantos ministérios, funções que funcionam em harmonia, em profunda harmonia, e manifestam essa riqueza, essa diversidade de ministérios, de funções. É a ação do Espírito, né, que suscita os tantos dons, os tantos carismas que se colocam a serviço do bem comum. Pense na sua comunidade, na sua paróquia, quantos serviços, quantos ministérios, né, estão envolvidos nas nossas comunidades. Como eu disse, porque às vezes quando falamos de ministro, logo pensamos no ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. É um ministério esse, mas as tantas outras funções são funções ministeriais também. Quem vai proclamar a palavra, o salmista, quem canta, quem isso, quem aquilo. Os coroinhas exercem uma função ministerial de serviço ao altar, etc. Pense na sua comunidade. Procure agora visualizar na sua mente as tantas pessoas, e talvez você seja uma dessas, as tantas pessoas, os tantos fiéis que estão envolvidos diretamente nas nossas celebrações, para que ela se desenvolva de modo harmonioso. Procure perceber isso. Talvez pode ser que haja alguma dificuldade, está faltando gente, mas certamente há pessoas que se colocam a serviço como parte da comunidade, como parte da igreja, para que as nossas celebrações sacramentais, batizado, isso e aquilo, missa, celebração da palavra, para que tudo isso vá adiante, aconteça, se desenvolva da melhor forma. E isso deve ser motivo de louvor. Louvar a Deus, porque, como eu disse, suscita, né,
suscita dons, carismas, que se colocam a serviço do bem comum, a serviço da igreja, a serviço da comunidade. A ministerialidade. O quarto elemento é o cuidado com a assembleia e os espaços litúrgicos. Enfim, o espaço sagrado. O cuidado, o zelo para com o espaço sagrado. Com o espaço propriamente dito, seja a limpeza, seja a disposição dos espaços, às vezes quando é necessário e quando há recursos, as reformas, né? E tudo mais. O zelo pelo espaço sagrado. E aqui entra também a decoração, ornamentação, enfim. Né? E quinto, e que poderíamos aproximar um pouco ao elemento da acolhida, o cuidado com as pessoas. O cuidado com as pessoas. O que ele quer dizer com isso? Bem, que cada membro, né, da comunidade se sinta de fato parte dessa comunidade. Não como uma presença anônima. E aqui não se trata, não quer dizer que todo mundo, sobretudo em comunidades grandes, todo mundo vai saber o nome um do outro, né? Mas que essa presença ela seja respeitada, essa presença seja sentida, que cada membro que ali está fazendo parte da Assembleia Litúrgica seja de fato considerado como parte viva, como um tijolinho vivo, que faz parte, né, da grande construção que é a Igreja de Cristo. Indo um pouquinho adiante, lá na página 33, ainda falando da questão da comunidade local, da paróquia, bem no item que trata do cuidado com a liturgia nas paróquias, né? Isso, sobretudo, porque, como já dissemos, né, antes, a liturgia entendida como manifestação, como epifania da igreja orante. Então, se eu tenho isso presente, eu preciso ter, pelo menos, um razoável zelo para com a liturgia. Ali na página 33, no finalzinho, diz o seguinte: a paróquia, portanto, é o modo concreto, perceptível e utilizável de desfrutar e ver o quanto a igreja é bela. Exigente isso aqui. A paróquia, portanto, é o modo concreto, perceptível, utilizável de desfrutar e ver o quanto a igreja é bela. Justamente porque é na paróquia ali que, né, que se dá como já falamos tantas vezes, essa manifestação, essa epifania do que é a igreja. Do que é a igreja. Então, o zelo que devemos ter para com as nossas celebrações, nas nossas comunidades. Claro que as grandes concentrações, as grandes celebrações, elas têm o seu valor, e sobretudo as grandes celebrações presididas, por exemplo, pelo bispo diocesano, no nosso caso aqui Florianópolis, pelo nosso arcebispo, nas demais dioceses, pelo seu pastor local, né, o bispo diocesano, enfim. Claro que as celebrações presididas pelo bispo diocesano, as celebrações em catedral, enfim, elas têm o seu valor, sobretudo, exemplar. Né? Elas têm o seu valor, sobretudo, exemplar. Já exemplar, seja no sentido de que, em grandes celebrações, o presbitério se reúne com o seu bispo, juntamente com
as demais forças ministeriais, diáconos, etc., o povo de Deus, enfim. Mas ainda que essas celebrações elas tenham esse devido peso exemplar, a grandíssima parte das nossas celebrações elas acontecem nas nossas comunidades. Pensemos na missa, presidida pelos padres, pelo pároco, por um vigário paroquial, né, e assim por diante. Se pegarmos até mesmo a estrutura do missal, ou como ele se apresenta, temos bem presente que aquilo que a gente poderia chamar de missa, a missa normativa, ela é a missa da comunidade, a missa paroquial. A missa da comunidade é a missa normativa, ou seja, aquela que é norma, né, de oração para o povo de Deus de um determinado local, né, de uma determinada região, enfim, né, de uma determinada paróquia. Então, vale sim sempre nos questionarmos e nos esforçarmos para que realmente a nossa comunidade, a nossa paróquia, quando se reúne para celebrar, seja essa singela e profunda manifestação do mistério da Igreja, porque, antes de tudo, é manifestação, né, do mistério de Cristo. Bem, depois o texto ele vai se desenvolver, o texto do número 8, ele vai se desenvolver tratando ainda da arte de celebrar, então, o bem celebrar, e isso tem a ver também com participação ativa. Tá? Eu participo bem se eu fui razoavelmente instruído, educado nas celebrações, educado, instruído nos ritos. Aqui volta o que falávamos lá no primeiro encontro, retomando o Papa Francisco, a Desiderio Desideravi, a dimensão simbólica. Eu vou bem participar, a liturgia vai crescer com a minha participação, eu vou crescer, amadurecer com a liturgia, participando da liturgia, à medida que eu tenha sido como que educado, instruído na dimensão simbólica da nossa fé, na dimensão simbólica dos ritos. Aqui o símbolo, ele tem a ver com o diálogo divino-humano. É o estabelecer ponte, né? Estabelecer ponte. Então, as nossas celebrações, os ritos da missa, os ritos dos sacramentos, eles estabelecem diálogo. Essa é a dimensão simbólica. Eles estabelecem diálogo, são ponte entre o divino e o humano, entre Deus e a criatura humana, Deus e a sua criação. E depois, um pouquinho mais adiante, ele trata de quem deve se ocupar com a liturgia. Enfim, todos, né? O clero, sim, bispo, como grande liturgo da diocese, os padres, diáconos, as comissões, né? As comissões de âmbito mais pastoral litúrgico, de âmbito musical, canto, música litúrgica, da arte, espaço sagrado, enfim. Mas todo o povo, as várias lideranças, ministros, e todo o povo deve se envolver com a questão litúrgica e até mesmo buscar meios, formação para amadurecer a sua participação, visando a participação ativa. Ainda neste número 8, lá na página 34 e 35, o autor ele trata do domingo. O domingo, milagre vivente da Igreja. E
eu vou terminar justamente falando do domingo, e daí passando para o número 12. Passando para o número 12, sobre o livreto número 12, que trata do domingo. Né? Bem, esse livreto, o domingo, sobre o domingo, ele foi escrito por um dos professores do Instituto Litúrgico, do Pontifício Instituto Litúrgico, que foi também professor meu no período do mestrado em Roma, Giuseppe Midilli, carmelita e que trabalha então na diocese de Roma. A questão do domingo. Se pergunte o quanto o domingo é importante para você. O quanto o domingo é importante para você. E por quê? Por que que o domingo é tão significativo? Ou talvez nem tanto. E se pergunte também, bem, o domingo, ele é significativo na vida dos meus irmãos e irmãs? Ele é um tempo significativo, importante na vida dos cristãos católicos? No concreto, né, que ele tem a sua importância e tudo mais, a gente sabe. Mas no concreto, o domingo ele é importante? Realmente? Na vida dos nossos irmãos e irmãs? Peguemos a nossa comunidade ou a paróquia, algo que eu costumo recordar, dar como exemplo, enfim, fazer refletir com os alunos, já no começo, no primeiro ano, enfim. Pensemos nas nossas paróquias, sobretudo talvez não só, mas de contexto urbano, paróquias grandes, enfim. Às vezes temos uma igreja matriz ou comunidades grandes, né? O edifício sagrado é grande, comporta bastante gente, enfim. Mas quando nós nos damos conta de que a população é razoável, né? Sei lá, 10 mil pessoas, 15 ou mais, e que um bocado dessa gente são católicos, mas que, juntando as várias missas de sábado e domingo, as missas dominicais, a participação, pensemos, a igreja está cheia, ok, a igreja está cheia, mas será que essas 500 pessoas que estão numa missa, ou 600, 700, dependendo do tamanho da igreja, digamos que 500 numa missa, 500 noutra, juntando tudo, sei lá, uns 2.000, 3.000 fiéis. E os outros? E os outros fiéis? E os outros fiéis que vêm de vez em quando, em alguma solenidade maior, Páscoa, Natal, festa do padroeiro, enfim, em algum dia de algum santo de devoção. Outros que não vêm, não participam, não formam assembleia litúrgica, com a comunidade. Como é vivenciado, de fato, o domingo pelos nossos
pelos cristãos católicos. Percebemos, fiéis irmãos nossos, que de fato assumem o domingo como a Páscoa semanal, e outros tantos que vivem o domingo somente como parte do final, na parte do final de semana. Pois bem, o domingo para nós, ele ocupa um lugar fundamental, é de suma importância. E se trata de um dos costumes mais antigos, né? O dia da ressurreição, o Senhor que ressuscitou e se manifestou aos discípulos no primeiro dia da semana, o testemunho dos cristãos que se reuniam no primeiro dia da semana, para quê? Para celebrar a Eucaristia. Para celebrar a Eucaristia. Eis o nosso domingo. Uma expressão dos mártires de Abilene, que é muito conhecida, sine dominico non possumus. Não podemos viver sem o domingo. Mas vejam, eles foram pegos, né, de surpresa quando estavam celebrando a Eucaristia, e era proibido, enfim, daí foram levados a julgamento. Sine dominico non possumus. Sem o domingo, não podemos viver. Na verdade, não se está falando do domingo, tempo, dia, mas daquilo que eles estavam fazendo e daquilo que marcava, que dava significado ao domingo para eles. Eles estavam celebrando a Eucaristia. Sine dominico, sem o domingo, ou seja, sem a Eucaristia dominical, não podemos viver. Ah, mas padre, a missa é sempre missa, também a missa de quarta-feira, a missa de quinta-feira, sim. O Cristo é sempre o mesmo, né? O mistério pascal é sempre o mesmo. Mas daí você vai pergunte para Cristo por que ele quis então ressuscitar no domingo. Vejam o mistério da nossa salvação, o Cristo, ele entra na história. Ele é o Senhor do tempo, algo que nós dizemos ao preparar o Círio Pascal, na Vigília Pascal. Ele é o Senhor do tempo. O evento da nossa salvação, morte e ressurreição, dá ritmo temporal à nossa caminhada como cristãos. Por isso o domingo é tão importante. Somos povo, homens e mulheres, povo de ressuscitados. Pelo nosso batismo, passamos pela cruz, pela morte e ressurgimos com Cristo. O domingo, para nós, não é aqui é um grande risco, uma grande tentação, né? O domingo, ele não é o fechamento da semana. Na correria da vida, né, das nossas obrigações, o trabalho, o estudo, essa coisa toda, enfim, a tendência é que a gente chegue, né, depois de uma semana, chegamos no final de semana, vamos então descansar e tudo mais. Também é necessário. E daí na segunda-feira vamos começar a semana. Mas os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Então, nós abrimos a semana com a missa, com a Eucaristia. Eis o quanto é importante o domingo para nós. O domingo, dia do Senhor,
como dia eucarístico. Como dia eucarístico. Se antes a gente dizia que, na nossa comunidade reunida, na Assembleia Litúrgica, ali se dá, de modo especial, a manifestação da Igreja, a manifestação do mistério da Igreja. De modo especial e marcante e ritmado, semana após semana, essa manifestação, essa epifania da Igreja, ela acontece na missa dominical. Além do que isso, alimenta, né, nutre, amadurece a nossa identidade como cristãos. O que dizia há pouco, o costume tão antigo, já dos primeiros cristãos, que se reuniam para a sua Páscoa semanal, no primeiro dia da semana. Não percamos, irmãos e irmãs, esse costume que alimenta, né, que molda a nossa identidade como cristãos. No nosso caso, como cristãos católicos. Nós nos reunimos para nos alimentar da palavra e da Eucaristia, do pão eucarístico, ou seja, para nos alimentar de Cristo, do ressuscitado. As duas mesas, né? A mesa da palavra e a mesa do pão consagrado, a mesa da Eucaristia. Aqui, quando a gente fala de mesa da palavra, não estamos falando do ambão, e mesa da Eucaristia, não estamos falando do altar. Tá? São expressões metafóricas, enfim. Né? Quando se falam dessas duas expressões, às vezes aparecem algumas exposições que tendem a ser uma compreensão muito fisicista da expressão. Tá? Mesa da palavra, mesa da Eucaristia, são expressões dinâmicas. Tá? Ou seja, ao falar de mesa da palavra, mesa da Eucaristia, nós nos referimos à Eucaristia, que é consagrada, né, na grande oração eucarística, a oração de ação de graças elevada ao Pai, e que será alimento espiritual para nós. E, ao mesmo tempo, a palavra que é proclamada, a palavra, a mesa da palavra, não é nem o lecionário em si, né? E nem, porque ninguém vai se alimentar do lecionário, comer ele, né? E nem o ambão. Mas é a palavra que está atestada no livro sagrado e que, no momento da proclamação, é como se desse uma simbiose entre o livro sagrado e o leitor, que então dá vida a essa palavra salvífica, proclama. Nós escutamos, acolhemos e somos então alimentados, nutridos por essa palavra. Esse grande banquete no qual nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia, esse grande banquete, ele acontece onde? Na nossa comunidade, na nossa paróquia. Quando? No primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor. Podemos agora abrir algumas questões. Não sei se Padre Alcides se ouve também. Não, desta vez, pelo menos aqui pelo YouTube, não apareceu uma pergunta. Não sei se pelo Facebook, mas penso que não também. Ok. Mas quem sabe, Padre Rafael, muito importante, né? O senhor tem citado desde o primeiro encontro nosso, né? A desiderave, né? Desiderio desiderave. Interessante que o Papa Francisco, né? E estado realmente nesse livreto, o número 12, né? Sobre o domingo, ele cita justamente isso, né? A celebração dominical oferece à comunidade cristã
a possibilidade de ser formada pela Eucaristia. De domingo a domingo, a palavra do ressuscitado ilumina a nossa existência, querendo realizar em nós aquilo para que foi enviada. De domingo a domingo, a comunhão com o corpo e sangue de Cristo quer também fazer da nossa vida um sacrifício agradável ao Pai, na comunhão fraterna que se torna partilha, acolhimento, serviço. De domingo a domingo, a força do pão partido sustenta o anúncio do Evangelho, no qual se manifesta a autenticidade da nossa celebração. Algo que nos faz realmente perceber a importância do domingo para o cristão, né? E sem ele, o cristão não consegue realmente viver a sua vida como a primeira parte, né? Viver a liturgia na paróquia, né? E sendo realmente, de fato, alguém que faz a diferença no mundo que aí está também, né? Sendo testemunha de Cristo ressuscitado. Sim. E por isso também que eu quis relacionar esses dois temas, porque o lugar concreto, né, no qual acontece a liturgia, né, normalmente, são as nossas comunidades locais, as paróquias e tudo mais, né? E esse ritmo dominical, semanal, ele é fundamental. Né? Ele é fundamental. Não é uma crise de agora, né? Pensar que o domingo está com problema agora, né? A participação. Não, isso já é algo de muito tempo, mas não devemos nos cansar, né, de refletir sobre, de procurar meios para favorecer, né, conscientizar sobre a importância do domingo, né? Não só como um tempo de descanso ou tempo de folga, né, e muitos trabalham também no domingo, né? Não só isso, não só um tempo para estar em família, em casa, também isso, mas, sobretudo, porque é o dia da ressurreição, né? É o dia do Senhor, e por isso é o especial dia para nos reunirmos como Assembleia Litúrgica e elevar ao Pai, por Cristo no Espírito, o nosso louvor, a nossa ação de graças. Uhum. Já o Papa João Paulo II, foi em 98, escreveu a carta sobre o domingo, e chamava atenção sobre diversas situações, né, sobre o domingo, e sobretudo chamando atenção para a vida de consumo que às vezes acontece no dia de domingo, e que nós acabamos muitas vezes alimentando isso. Sim, sim. Quem sabe, até como reflexão, né, poderão acessar também essa carta, que se encontra facilmente no site do Vaticano, né, que poderá também ajudar a refletir um pouco mais sobre a questão do domingo em si também. Sim, sim. Padre Rafael, não temos nenhuma pergunta de fato. Penso que a gente poderá encaminhar para o encerramento. Sim, sim, creio que sim. Não sei se o senhor tem mais alguma palavra. Não, vamos, temos ainda, deixa eu conferir aqui, temos ainda 2 encontros, né? Uhum. O próximo em junho, 3 de junho, e depois no dia 1º de julho, né? No próximo, se eu não me engano, nós vamos tratar, também aproveitando um pouco a proximidade ali, mas estaremos poucos dias após Corpus Christi, né? Sim. Então ali vamos tratar dos sacramentos, né, do livreto que trata dos sacramentos e do livreto sobre o mistério eucarístico. Ótimo, né? Então, não esquecendo, é sempre na primeira segunda-feira de cada mês, nos encontramos às 20 horas. Né? E os demais encontros, né, estão gravados e poderão ser acessados tanto no YouTube quanto também no Facebook, né, da Arquidiocese, com certeza também das dioceses também do regional.
Antes de encerrarmos, gostaria então de lembrar que estamos a caminho da Romaria da Terra, é a 26ª Romaria da Terra e das Águas, que tem como lema Peregrinos da Esperança no Cuidado da Casa Comum. Né? Então, as dioceses já receberam o texto base, né? Receberam também a carta convite. Essa carta convite também poderá ser acessada no site da Arquidiocese de Florianópolis. Então, lembrando, acontece dia 9 de junho a Romaria, e acontecerá em Governador Celso Ramos, no CEAR, muitos já conhecem o local. Né? E nos preparando, além do texto base que as paróquias, as dioceses receberam, no dia 13 e 14, então, na próxima semana, na segunda e terça-feira, nós estaremos realizando 2 lives. Né? Uma primeira live que trabalhar um pouco o ver. Né? Então, estará conosco o Padre Kelvin e também o professor Telmo Vieira. Então, neste ver, primeiramente, então, olharemos, né, de acordo com o texto base, os primeiros habitantes até nossos dias, e depois, com o professor Telmo, o cuidado da casa comum, né, que está muito em sintonia com o escrito do Papa Francisco sobre esse cuidado da casa comum, né, e que é importante para nós. Né. Depois, no dia 14, nós teremos, então, 2 momentos também. O Iluminar, que será, então, com o Padre Vitor, Nossa Fé em Deus Criador, e depois um Agir, que será, então, com o Padre Wilson Gro e o Fernando, da ASA. Né? E trabalhar um pouco nessa perspectiva, tudo está interligado. Tá? Então, esta nossa live acontecerá às 19h30. É importante que estejamos tão atentos para não perder esses 2 dias que ajudarão a nos preparar para a nossa Romaria da Terra e das Águas. Né? Algo importante que também não podemos esquecer é que no dia 20 de maio nós deveremos enviar para a pastoral aqui da Arquidiocese, né? A pastoral, o e-mail pastoral.arquiflorifln.org.br, que está na cartinha, enviando o número de participantes, né? Os romeiros que participarão da Romaria da Terra e das Águas, porque nós precisamos também nos organizar para acolher. Né? Importante que aqueles que virão participar conosco, nós não estamos usando nada descartável. Né? Então, cada um deverá trazer a sua caneca, seus talheres, o seu prato, né, para, então, a refeição. Então, seria isso importante, então, lembrarmos toda essa dinâmica que estamos fazendo, né, procurando estar em sintonia com o Papa Francisco e a encíclica Laudato Si, que nos pede que cuidemos da casa comum. Antes ainda de passarmos para a oração com o Padre Rafael Alex, nós queremos lembrar então a campanha que está sendo motivada pelo Regional Sul 4, em sintonia com o Sul 3, que está passando toda essa calamidade, onde dos seus 400 e poucos municípios, mais de 300 municípios foram atingidos pelas chuvas. Né? Está então também aí o Pix, que nós poderemos ajudar o valor que pudermos, para que o Regional Sul 4, então, possa também ajudar estas famílias, estas vítimas, então, das enchentes, então, ocorridas desde a semana passada. Padre Rafael Alex, então, o final com o Senhor, com a oração final. Irmãos e irmãs, rezemos, então, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, hoje, sobretudo, pelos tantos irmãos que sofrem no Rio Grande do Sul, que a nossa proximidade, pelos tantos meios possíveis, mas também pela oração, possa consolar o coração desses nossos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora do Desterro, Rogai rogai por por nós. nós. Santa Catarina de Alexandria, Rogai por nós. Boa noite. Boa noite. Até mais.